Fiz questão de deslocar até Juiz de Fora. Eu estava no noroeste de Minas Gerais, em Paracatu, Naí. Então, logo tomamos conhecimento da gravidade das ocorrências aqui. E desde que tomei conhecimento, ainda de madrugada, determinei ao Coronel Rezende, nosso chefe da Defesa Civil, que empenhasse todos os esforços possíveis no sentido de tentarmos salvar o maior número de pessoas. E com isso foram feitos deslocamentos de diversos profissionais do Corpo de Bombeiros, principalmente, da Polícia Militar, da Polícia Civil, apoio inicial devido às ocorrências não só em Juiz de Fora, como também em Ubá e outras cidades aqui da região. E temos acompanhado a todo momento, já conversei diversas vezes hoje com pessoas que estão aqui acompanhando, para que essa ajuda seja implementada de acordo com o que for necessário. Já recebi também sinalização dos governadores dos estados vizinhos, do Sul e do Sudeste, que, caso necessário, estão disponíveis para enviar qualquer tipo de ajuda suplementar, o Exército, a mesma coisa. Então, fico muito agradecido. E quero muito me solidarizar com toda a cidade de Juiz de Fora, que foi a mais afetada, um momento muito triste. Família perderam entes queridos, que ainda estão sendo, em muitos casos, resgatados. E realmente é muito triste nós vermos um acontecimento como esse. Outro dia eu ainda conversei com o Coronel Rezende que esse verão até a chuva não tinha sido tão intensa e agora, no fim do verão, tivemos uma noite extremamente chuvosa aqui em Juiz de Fora, onde em poucas horas se choveu quase que o equivalente a um mês todo em termos de volume, o que fez com que esses deslizamentos ocorressem. E lembro que, além de tudo o que disse, nós já estamos providenciando ajuda humanitária, caminhões já estão saindo de Belo Horizonte com os kits de higiene, kits de limpeza, para atender os desalojados, os desabrigados. A nossa companhia de energia elétrica já está tomando as providências para que as áreas que ficaram sem energia venham a ter a mesma o quanto antes. A informação que acabei de ter é que 22 mil pessoas ficaram sem e que nesse momento são cerca de 4 mil que no decorrer das próximas horas ainda terão a energia reestabelecida. A companhia nossa de saneamento, a Copasa, que não opera em Juiz de Fora, também já se disponibilizou a mandar técnicos para estar ajudando a empresa municipal de água e esgoto, caso a empresa julgue necessário, para que esse serviço, que é mais importante ainda do que energia, seja reestabelecido. Faltar água num momento como esse é extremamente grave. Mas tudo está sendo mobilizado. O CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, também está enviando profissionais para que avaliem o risco das encostas, já que ainda teremos mais previsão de chuva. A nossa Polícia Civil trouxe uma força-tarefa para identificação de vítimas, e isso tem agilizado muito. Assim que uma vítima é resgatada, logo ela já é identificada. E o Corpo de Bombeiros, até o momento, e acho que esse número dificilmente vai subir, já conseguiu resgatar 98 pessoas com vida. E espero até que suba, né? Podemos ter aí pessoas ainda em alguma situação que está lá aguardando o resgate. Mas quero encerrar aqui dizendo que todo o esforço que é possível está sendo feito e continuará sendo feito. Vim para ficar aqui de hoje até amanhã. Amanhã quero ainda ir ao bar. Não terei tempo hoje, mas quero acompanhar de perto todo esse trabalho que está sendo feito. Ano passado estive
em Ipatinga, onde nós tivemos um evento semelhante, mas não com tantas vítimas. E os nossos bombeiros continuarão dedicando em tempo 24 horas por dia. Uma nova turma já vai substituir a primeira que iniciou os trabalhos de madrugada, para que esse resgate seja feito com a maior agilidade possível. O Estado está presente, a Prefeitura pode contar conosco, nós estamos mobilizados e dando todo apoio possível que está ao nosso alcance. Bom, só algumas atualizações. Acho que vai ter que desligar. Só algumas atualizações. Nós temos até esse momento 24 óbitos confirmados, 6 óbitos em Ubá e 18 óbitos aqui em Juiz de Fora. Ainda temos 47 pessoas desaparecidas nas duas cidades. Infelizmente, a chance de encontrar pessoas com vida vai caindo à medida que o tempo passa. Eu acabei de voltar do JK, onde nós tivemos o deslizamento mais grave. Lá, 5 pessoas foram encontradas sem vida, 10 foram encontradas vivas, mas nós temos 16 desaparecidos, idosos, mulheres, homens, crianças, que ainda estão soterrados nas 12 casas que vieram abaixo. Eu queria chamar a atenção para o fato de que ontem, às 21h50, todos os telefones da cidade receberam o alerta da emergência climática. E eu queria que as pessoas entendessem nesse momento que esse alerta não pode ser levado como um aviso, um SMS, uma previsão de tempo. Ele demanda ação imediata. Enquanto eu estava em reunião com a prefeita Margarida, um segundo alerta foi emitido, hoje à tarde. E o que isso significa? Que as pessoas que estão em áreas de encosta precisam sair imediatamente das suas casas. É um pedido que eu estou fazendo pela vida das pessoas, dos seus filhos, dos idosos. Nós não temos condição de garantir quando a chuva vai ser interrompida. Nós estamos com um terreno muito úmido nesse momento. O risco geológico é muito grave em toda a região. Então eu preciso que as famílias que estão em área de encosta saiam das áreas de encosta. As equipes do CREA que o governador anunciou estão chegando para a gente pontuar novas áreas de risco. A Defesa Civil Municipal é muito bem estruturada, mas eu preciso que a população colabore atendendo a esses chamados. Além disso, governador, só para lembrar que nós estamos chegando com as 2 primeiras carretas de ajuda humanitária agora às 18 horas. Estão chegando já com os primeiros kits de apoio às famílias que estão desalojadas ou desabrigadas. Nós estamos mais de 74 residências que foram completamente destruídas na cidade só de Juiz de Fora nesse momento. Ubá está intransitável, não é possível chegar nem sair de Ubá nesse momento. A cidade, o trânsito interno e externo está muito complicado na cidade. No caso de Ubá, nós também vamos mandar para lá maquinário. A Prefeitura de Juiz de Fora disse que não precisa do maquinário, mas a de Ubá pediu que a gente envie maquinário, então retas escavadeiras e pás carregadeiras serão doadas para o município imediatamente. Nós também acionamos os contratos DR para que as empresas que fazem a nossa manutenção rodoviária possam atuar nesse momento, apoiando as prefeituras. O governador chamou a atenção para a questão do risco de vida por conta dos deslizamentos. Eu quero ainda chamar a atenção para um outro problema. As 2 cidades, e também Matias aqui ao lado, estão com muita água empoçada. E nós vamos ter, então, ao longo dos próximos dias, um aumento de todas aquelas doenças que estão ligadas às enchentes. Eu preciso que as crianças fiquem fora das áreas alagadas. Então, os pais têm de colaborar, entender que a área alagada não é área de brinquedo para criança. O risco de doenças, efetivamente, é muito alto nesse momento. Mais uma vez, nós precisamos da colaboração da população. O pedido é para que até que a situação se normalize e a chuva interrompa, quem não precisa sair de casa, não saia de casa. Não vá a bairros que estão com problemas, ajude seu vizinho. Não precisa deslocar para ajudar o outro bairro onde houve deslizamento. As nossas equipes estão mobilizadas, são quase 500 homens neste momento empenhados, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Defesa Civil e, obviamente, do Corpo de Bombeiros, que tem sozinho quase 100 homens empenhados. Então, a gente conta com a colaboração da população nesse momento, para que a gente possa tentar acalmar o coração daqueles que perderam seus entes queridos, mas dar suporte para aqueles que estão sem casa nesse momento. Eu queria completar também uma informação importante, que todas as prefeituras de Minas têm recursos a receber do governo do estado,
e nós estamos fazendo antecipação de 1 ano de todas as verbas, inclusive de Juiz de Fora, para que as prefeituras tenham um recurso suplementar num momento como esse. São 38 milhões de reais para a Prefeitura de Juiz de Fora, mais de 8 milhões de reais para a Prefeitura de Ubá, governador, desses adiantamentos já apurados. A gente ainda está vendo se consegue adiantar alguma outra verba de políticas específicas de saúde. Pessoal, nós estamos à disposição de vocês, tá? Então, eu queria que explicasse um pouquinho mais dessa força-tarefa, principalmente do Corpo de Bombeiros, para poder substituir, para poder conseguir esse trabalho. E também falar um pouquinho sobre a chuva, né? Porque tem mais previsão de chuva e como isso também atrapalha os serviços de vocês. Boa tarde. Bom, então as chuvas elas provocaram diversos pontos de desabamento, deslizamento, alagamento, quedas de árvores e pessoas ilhadas. Prontamente, as nossas unidades já começaram as ações de socorro e, devido à gravidade, nós mobilizamos equipes especializadas, tropa especializada com cães, assim como equipes de unidades das cidades próximas também. Todo esse aparato conseguiu atender toda a demanda. É importante a gente frisar que nenhum local ficou desassistido por equipes de resgate. Até o presente momento, nós atendemos mais de 130 ocorrências, Juiz de Fora e região. E socorremos quase 100 pessoas foram resgatadas com vítimas, com vida. E nesse presente momento, nós temos uma estrutura na cidade administrativa monitorando todo o impacto da chuva. E assim como mobilizando as equipes que irão fazer a rendição dessas equipes que estão aqui na região, de forma que não haja prejuízo para as buscas que estão acontecendo nesse exato momento. Isso faz um pouquinho, pelo que parece, a previsão de continuar essa chuva durante toda a semana. Se essa força-tarefa tem um período para permanecer em Juiz de Fora, como vocês estão se organizando? Porque a água de Juiz de Fora vai para Matias Barbosa, para todo o entorno, a Polícia Militar fez um trabalho muito grande. Então, assim, tem pouca gente da Defesa Civil local suficiente para tanto estado. As pessoas permanecerão aqui o tempo que for necessário e mais pessoas, mais equipes virão se nós julgarmos que for adequado. Até o momento, o trabalho está sendo feito no limite. Nós comentamos agora há pouco, se chegar mais maquinário, não tem onde colocar. Inclusive, o general do Exército, que está aqui presente, já disponibilizou. Mas nós estamos no limite. A ajuda de outros estados que foram oferecidas, que inclusive eu mencionei, também falamos nesse momento que nós temos um estado muito grande, já mobilizamos, já transferimos diversas equipes e outras estão de prontidão, caso necessário, se tivermos mais ocorrências, pessoal do Triângulo Mineiro, do sul de Minas, serão deslocados para cá imediatamente. Governador, até para esclarecer um ponto, as equipes de deslocamento são as do Triângulo e as do sul de Minas, que estão de prontidão, porque são duas regiões em que nós não temos previsão de chuvas graves para essa semana. A região metropolitana não pode ser desmobilizada para vir socorro à Zona da Mata, porque infelizmente nós temos previsão de chuva grave também na região metropolitana. Então, a gente precisa manter as equipes alocadas no local onde a gente pode ter ocorrências, né? Mas nós temos, como disse o governador, já de sobreaviso as equipes do Triângulo e do sul de Minas, que, se necessário, podem fazer revezamento dos plantões da nossa equipe local. Maria Elisa, TV Integração, tem duas perguntas. Uma em relação à força-tarefa para a identificação dos corpos, como que está funcionando, e também em relação à CEMIG. A gente teve numa área hoje que os bombeiros não conseguiam atuar, porque depois do fluxo para ser desligada a rede elétrica naquela região. Ainda tem alguma situação como essa aqui em Juiz de Fora, onde a gente não consegue fazer salvamento por conta da rede elétrica ligada? Eu tenho as informações aqui, governador. Bom, sobre a parte das ligações elétricas, a CEMIG tomou um primeiro cuidado, que foi o de religar a luz de 22 mil consumidores que ficaram sem luz durante esse período. A gente ainda tem, como o governador disse, um pouco mais de 4 mil residências sem energia nesse momento. Por outro lado, onde nós temos operações de salvamento, a gente precisa que a luz seja desligada. Então, todos os 10 pontos em que nós temos a equipe dos bombeiros atuando neste momento estão com a questão elétrica resolvida.
de uma forma ou de outra. Nós também temos geradores que estão vindo de Belo Horizonte para ficarem à disposição para essas áreas que estão com a rede interrompida e que, eventualmente, vão precisar de algum tipo de conexão suplementar até que a gente possa restabelecer plenamente os serviços. Você tinha feito uma primeira pergunta, perdão. Ah, sim, muito bem. A Polícia Civil tomou o cuidado de deslocar de Belo Horizonte mais médicos legistas para que a gente pudesse ter um trabalho de identificação rápido dos corpos. Apenas 2 corpos até agora não foram identificados. Nós estamos só com apenas 2 corpos de todos os que já foram submetidos à análise do IML, e o IML tem conseguido fazer a liberação para que as famílias possam levar os corpos para sepultamento e para entrega às funerárias. É um momento, obviamente, de muita tristeza, porque nós já temos 24 óbitos confirmados e com 47 desaparecidos. Eu volto a dizer, infelizmente, a gente tem uma probabilidade grande que esse número dos 24 venha a crescer ao longo das próximas horas. Boa tarde, Gilberto Rádio Itatiaia. Queria saber como que está o diálogo do governo do Estado com o governo federal em relação a essa tragédia. Recebi já ligação de ministros do governo federal que se dispuseram também a estar contribuindo nesse momento extremamente triste, e o diálogo é permanente. Com certeza, numa segunda etapa, não agora, o governo do Estado dará todo o apoio àquelas prefeituras que quiserem para nós fazermos um levantamento, porque existem verbas federais para a reconstrução de vias, de pontes, etc., assim que esse trabalho for feito. Mas isso é coisa para daqui 15, 30 dias ainda. O momento agora é de ajuda humanitária. Algo a completar, Coronel Rezende? Hoje mesmo, o secretário nacional de Defesa Civil, ele disse, inclusive, que desloca para cá, fez contato com a gente e se disponibilizou a dar todo o apoio necessário. Então, só complementando. Até para ser justo também, no momento da emergência, pela distribuição das competências de defesa civil, a atuação é do município e do Estado, que estão absolutamente integrados. Nesse momento, eu estive com a prefeita Margarida, ela está trabalhando conosco e nós com ela em tempo integral. Ela a partir da prefeitura, a gente aqui a partir do RISP, com equipes inclusive cruzadas, tem gente nossa lá o tempo inteiro. O governo federal tem a competência no momento da reconstrução, então assim, a gente vai precisar muito do governo federal no momento da reconstrução dessas cidades. Basta ver que o BAC acabou de perder a 4ª ponte a coisa de 1 hora atrás. Então a situação de infraestrutura é dramática, mas disse meu governador, isso é uma discussão para daqui uns 15 dias. Qual o número de desalojados e desabrigados e as pessoas podem enviar doações, roupas, materiais de limpeza ou ainda não está nesse momento? Okay. Quer falar os números, comandante? Porque assim, nós estamos com 70... O senhor quer atualizar os números? Porque a gente está com um problema esses números estão crescendo, gente, a cada minuto, não é? Então, mas quer dar o último número? Eu falo sobre as doações, comandante. Esses números eles estão variando, né? São vários pontos da cidade atingidos, mas a gente estava girando, estava no somatório de 415 desabrigados, mas todos devidamente assistidos e com um recurso de ajuda humanitária suficiente para atender a todos. Por incrível que pareça, desculpa, comandante, o nosso desejo é que pessoas que ainda não foram às escolas e ao serviço de atendimento fossem, porque se elas não foram ainda, é porque elas ainda estão dentro das residências que já estão, de alguma forma, interditadas pela Defesa Civil. A expectativa é que esse número cresça ao longo das próximas horas, não por conta de casas destruídas. Eu volto a dizer, o número de casas destruídas até este momento é de 74 residências. Mas nós estamos falando por conta de casas em risco, que a gente precisava que as pessoas saíssem de dentro das casas. A Prefeitura Municipal aqui em Juiz de Fora tem feito um trabalho grande de convencimento com essas famílias. Mas eu queria falar só das doações. Entre desabrigados e desalojados. Sobre doações. Neste momento, a prioridade é para as doações financeiras para o SOS Chuvas, SOS Águas agora. Por quê? Porque nós vamos precisar disponibilizar para essas famílias recursos para a reconstrução das casas perdidas. Então, essa é a maior necessidade a partir dos próximos dias. Muito cuidado com o golpe do Pix no Instagram, gente, nesse momento, WhatsApp. Não existe campanha de arrecadação de recursos do governo do Estado fora da campanha do SOS Águas para recursos financeiros. Infelizmente, já tem pessoas se aproveitando desse momento para tentar fraudar o cidadão comum que está ali tentando ajudar.
Doação de mantimentos e roupas, ela pode ser feita, mas a gente tem pedido para que aqui em Juiz de Fora isso aguarde um pouco. Então, as outras cidades que têm postos de coleta da Defesa Civil e do Servas estão recebendo doações. Por exemplo, Belo Horizonte está com a porta de doações absolutamente aberta, já está recebendo doações. Mas em Juiz de Fora, a gente tem que tomar cuidado para não tumultuar o trabalho das forças de resgate nesse momento. Eu tenho repetido, o momento aqui em Juiz de Fora é de calma, tranquilidade, guarde-se dentro de casa se você não precisar circular na rua, até que a gente tenha uma normalização do trânsito. Doações nas outras cidades, Defesa Civil e Servas estão à disposição para recolher, para fazer o transporte. Tanto é que nós já estamos começando a transportar, desde hoje, 18 horas chegam as primeiras 2 carretas de doação feitas do Estado e daqueles que doam para o Estado para o município. Só complementar o último número aqui dos desabrigados e desalojados, que chegou a informação agora. São 200 desabrigados, subiu o número. Então, o que o governador disse, vai aumentar mesmo, porque até no trabalho de vistorias das equipes dos engenheiros, vai sendo feitas as retiradas de pessoas, então subiu para 200 desabrigados e 400 desalojados, e aqui em Juiz de Fora, em Ubá, são 14 desabrigados e 46 desalojados. Esse número vai variando, a gente vai atualizando à medida que 200 desabrigados, em Juiz de Fora, 400 desalojados, em Ubá, só um minuto, em Ubá, 14 desabrigados e 46 desalojados. Esse número vai variando e a gente vai informando a vocês à medida que for modificando esse número. Mais uma pergunta. Governador, eu queria saber se o senhor já entrou em contato com a prefeita Margarida Salomão. A gente quer saber como que está o diálogo entre o Executivo Municipal e o Executivo Estadual. Bom, como eu disse, eu estava no noroeste de Minas, em diversos compromissos, mas o vice-governador já esteve com a prefeita e o trabalho tem sido feito de maneira conjunta. Quero deixar muito claro que no momento como esse, não há partido político, não há ideologia, há somente soma de esforços. Quer completar alguma coisa, vice-governador? Governador, é exatamente isso. Desde cedo a gente está, na verdade, desde a madrugada nós já estamos trabalhando em conjunto com a prefeitura, desde o momento zero. Aliás, o primeiro acionamento foi ontem, pouco depois das 9 horas da noite, já de Defesa Civil Municipal, junto com o Corpo de Bombeiros. Madrugada toda com as equipes trabalhando em conjunto, e eu estive com a prefeita Margarida para repetir para ela que nós estamos à disposição, combinamos sobre a publicação do decreto de calamidade, que é importante para ela para acesso de recursos, falamos sobre as doações, falamos sobre a antecipação dos recursos, então estamos efetivamente trabalhando em parceria, e repetir para ela, parece até transmissão de pensamento, a frase do governador: não existe discussão ideológica num momento como esse, ela pode contar conosco para qualquer coisa que o Juiz de Fora precise nesse momento, da mata da mesma forma lá em Ubá. Tudo certo, pessoal? Mais alguma? Por favor. Pedro Moisés da Tribuna de Minas. Eu queria saber também como é que está sendo esse intercâmbio das forças que vieram para auxiliar as forças municipais, as forças do Estado, tanto a Defesa Civil, quanto bombeiros, como é que está esse intercâmbio, se tem um balanço de número de pessoas que vieram do Estado para auxiliar aqui nos resgates. 555. O número está crescendo, né? Quando eu cheguei ao Ubá, nós estávamos em 490 pessoas. Agora nós já estamos com 555 homens e mulheres das forças estaduais atuando em campo neste momento aqui na Zona da Mata. Então, isso é o nosso efetivo de polícia militar, de polícia civil, por conta de ML especialmente, de corpo de bombeiros, de defesa, trabalhando junto com as equipes municipais das 3 cidades, Matias, Juiz de Fora e Ubá. Esse número pode variar ao longo das próximas horas, ele tende a ir diminuindo ao longo dos dias, mas ele, como diz o governador, ele vai ficar empenhado aqui enquanto for necessário. Certinho, gente? Muito obrigado a todos. Bom trabalho. Gente, eu preciso levar uma coisa. Não, eu vou certo.